Vamos ver, bom dia, começando Despertando com Dharma. E aí a música não entrou, agora tá entrando. Atenção. Começando mais um Despertando com Dharma, dia 14. Hoje, dia 14, é quarta-feira. Agora sim. O Spotify disse, não vou entrar. Bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia, Fabiola. Tudo certo? Pati, como vai? Tudo bem? Saudade das nossas conversas. Bom dia, Isis. Estava desaparecidinha, o que houve? Bom dia, Kátia. Bom dia, Mauro. Olha que sonzeira essa aí. Essa música chama Epa Melua. Do Café da Manhã é a banda. Bom dia, Carla. Bom dia, Ângela. Carla, aquela agenda que eu te mandei é só porque eu lembrei. Eu vi ali da minha filha, aquele Insta da Bela. E ela ganhou dos recebidos uma agenda e eu lembrei de ti porque tu falou de agenda. Não sei quem faz, não sei nada. Bom dia, Grácia. Bom dia, Rosali. Mas aí tu dá uma olhadinha. Sinta curiosidade. Bom dia, Ana Tereza. Olha que bacana essa batida, hein? Café da Manhã é o nome dessa banda aí. Bom dia, Eliana. Olha que bacana. Bacana. Muito bem. Tem um toque meio de fado, assim. Bom dia, Amanda. Então hoje, gente, é quarta-feira, dia 14. Nós seguimos com o Dharma. Ontem teve aula presencial. Hoje tem aula presencial de novo, a última do ano, 2022. Agora às 7h15 da manhã. Então é isso. Bom dia, Andréia. Ontem a gente fez um fechamento, foi muito legal, assim. Muito bacana mesmo, né, gurias? Tinha uma galera que estava aí, a Amanda, a Andréia, a Carla, quem mais? A Cris, é isso, né? Muito bom. Então bora lá. Nós estamos aqui, ó. Aí ó, a Carla colocou aula sensacional, a Cris colocou foi lindo. A Amanda, é o Dharma M agora, gente, é o Dharma M. Amanda manda um beijo para o Solon e a Andréia aí hoje. Sim, manda. Vem hoje de novo, pronto. Bacana, né? Teve atitudes exemplares, diz a Carla. Verdade. O poder de uma pergunta aberta. O caminho do Buda para a liberdade. Elizabeth Nangel, editora Lúcida, letra. E aí nós estamos no capítulo 15. Né, Rosali? Rosali está sempre atenta. Todos bem, então vamos embarcar? Vamos lá? A cultura da verdade. Muitos anos atrás, bom dia, nega. A nega também estava. Olha, uma galera. Muitos anos atrás, no Nepal, quando eu era uma jovem, recém-casada, atrapalhada, tentando me encaixar em minha nova família tibetana, então ela casa, né, com o Rinpoche. Minha sogra me deu alguns conselhos que mudaram minha visão sobre a prática espiritual. Mas antes que conte o que ela disse, devo explicar que Mayon Tswang Palden, a mãe de Khentrul Rinpoche, com quem ela casou, não era uma mulher comum. Ela era uma experiente praticante do Dharma. Do Dharma do Buda, né? Tem Dharma de tudo que é tipo. Uma verdadeira yogini. Tá? O que ela me disse não era nada trivial. Suas palavras vieram de suas experiências e foram as seguintes. Bom dia, Lucelena. Você não tem de se tornar uma tibetana. Você não tem de ser uma índia. Apenas conheça sua própria mente. Então, Índia é um termo tibetano para estrangeiros, especificamente ocidentais.
Essas palavras de carinho apontaram-me a direção da prática verdadeira. Elas me levaram além das formas culturais estrangeiras com as quais eu estava me debatendo e me ajudaram a superar as ideias complexas e ingênuas que eu tinha sobre ser uma praticante espiritual. Isso é bem real, gente. Então a gente entra para um caminho budista. Tá? Aí tu acaba te deparando com budismo tibetano e budismo japonês. São os mais presentes, assim. Mas tem o Shin, tem o Theravada, tem outras formas de olhar o budismo, né? Depende de onde ele cai. E aí ele floresce conforme o que tu está aguando. Enfim. E aí, não sei se já aconteceu para vocês aí, quem aí é mais, né, tá mais na corrente, assim. Aí a gente começa a se vestir, querer, no caso do Zen, rapar a cabeça e vai indo, né? E adotando os hábitos e as formas do budismo em que ele está implantado, né? Bom dia, Rezende. Eu já não sou fanático a isso, né? Não tendencio a isso. Uso, claro, porque é obrigatório usar, né, as roupas. Quando eu vou no tibetano, eu uso a chuba, uso o manto, uso tudo, né, porque eu tenho. Então vou para o Vajrayana, eu uso as roupas do Vajrayana. Vou para o Zen, eu uso as roupas que eu tenho do Zen, né? Eu uso o Samue e tal. E é isso, tá? Porque a gente tem que honrar o lugar em que nós estamos, tem todo um respeito e concordo e faço. Mas eu me identifiquei muito com o Ponlop. Quem já leu o Ponlop Rinpoche aí? E ele vai falar em Buda Rebelde e outros livros dele, e tem outros mestres também que vão falar isso, que a gente não deve adotar completamente, né? Eles sugerem, e eles são da tradição, né? São ali, nasceram no lugar. Porque não é a gente, né? A gente não... Ah, a Ângela também estava, desculpe, Ângela, verdade. A gente não é... Já leio. A gente não é a gente quando a gente começa a incorporar outros modelos, assim, né? A não ser que tu realmente entre na corrente, participe daquele meio, viva dentro daquele meio, daquela estrutura e fique ali dentro, aí super concordo. Senão tu perde identidade. E eu procurei manter isso, assim, sabe? Esse pé fora, sempre assim. Para fazer como eu fiz ontem com o pessoal aqui na aula, né? O budismo aplicado no dia a dia, assim, sabe? O dia a dia, senão o budismo não serve muita coisa. A Ângela disse, foi lindo mesmo ouvir o outro e se identificar, mas ainda assim ver que cada um tem a sua evolução pessoal. Isso aconteceu na aula ontem. Foi exatamente isso. Então, porque a gente aplicou o budismo no dia a dia, se eu não tiver com o pé fora aqui, ó, no mundo, eu não consigo trazer o que é falado dentro dos templos, o que é falado nos livros, né? Mas enfim, só um posicionamento. Nem certo nem errado, apenas o que eu sigo. Perguntas humanas básicas. Quando estudamos a vida do Buda, vemos que todas as perguntas que ele fez tinham a ver com conhecer a mente. Ele questionou a natureza dos pensamentos e das emoções. Ele queria saber as causas e condições para a felicidade e o sofrimento. Ele queria ir fundo nas coisas. O caminho que o Buda ensinou tinha a ver com essas perguntas humanas básicas. Não são perguntas tibetanas, perguntas indianas ou perguntas americanas. Elas estão além da cultura e além do tempo. Bom dia, Simone, tudo bem? Olha aí, Amanda, a Simone é irmã do Solon. Tá vendo? Bom dia, Márcia. Então, o caminho do Bom dia, Deni. O caminho do budismo é um caminho muito longo, né? Quem está estudando comigo e está vendo assim, a gente fez um panorama no início do ano, assim, né? Botei na parede assim, ó, a gente vai tentar alcançar esses pontos, que são apenas umas partículas assim. E a gente chegou numa parte ali que nem é o todo, levaria uns 4, 5 anos para estudar a estrutura, né? Então a gente está indo. Bom dia, Pati, tudo bem? E o que acontece? Poucas pessoas se dedicam a isso porque é um crescimento a longo prazo, né? Tá aqui toda manhã, tá pensando nisso, tá crescendo com isso. O que as pessoas querem imediatamente? Elas querem coisas que te dê uma injeção de adrenalina, né? E que tu fique loucaço no mundo e aquilo sirva e tu corre que nem um maluco, assim, sabe? E isso é o que tem por aí. Tá? As pessoas bebem muito nessas fontes de curto prazo, tipo aquelas pessoas que são motivadoras,
que vão lá, sobem no palco, correm com o microfone, e a pessoa sai, nossa, encontrei, essa pessoa é disruptiva, essa pessoa, daí, as palavras que as pessoas usam, ela é disruptiva, ela é fora da caixa, ela é fora da curva. A Amanda diz, fica tranquilo, o estudo é vitalício, né? Aí tá ótimo. Então as pessoas dizem, quando encontra alguém que é disruptivo, fora da caixa e fora da curva, né? Elas dizem isso, né? Que a pessoa corre lá no palco, sabe? As pessoas assim, vamos lá, motivo. E a pessoa sai dali, e elas, nossa, agora sim encontrei o caminho, não sei o que lá. Aí um dia depois tu pergunta, o que tu aprendeu? Não, tô motivado. Tá, daí segue a motivação por 2 dias, 3 dias, uma semana. Aí ela precisa de novo ir naquele lugar e, vamos lá, não sei o quê. E vai de novo, vai de novo. E aí ela vira uma materialista nesse sentido. Aí tu vai dizer, tu é contra esse pessoal? Não, a gente dá uma motivada e a gente segue estudando. Porque o estudo, tu vai pegar a fonte de tudo isso e tu vai ter um repertório, tu vai ter um app instalado, tu vai ter todo o sistema, né, instalado para poder rodar. Então, um celular é assim, gente. Um computador que está aqui na minha frente é assim, um notebook é assim. Existe um sistema operacional. Esse sistema operacional, tu pode instalar quantos app tu quiser. Se não tiver o sistema instalado, não adianta nada. Não tem como instalar um app, entende? E essas situações são apps. O sistema operacional são as formas abertas que tu tem dos teus pensamentos, que tu só consegue através da tua experiência própria. Não adianta alguém ir lá e te botar uma adrenalina. Então, cuidado com essas coisas. Cuidado. Eu tenho visto muito isso no Instagram, muito em outras, né, mídias. As pessoas estão... agora achei alguém fora da curva. O que tu aprendeu com ela? Entendeu? Tu vai aprender se tu estudar por tua experiência própria. O Buda não era um rebelde social. Faz sentido isso para vocês? Concordo, não concordo? Gente, podem discordar, eu não tenho a verdade. É só uma opinião baseada nas especulações mentais que eu faço o dia inteiro. O Buda não era um rebelde social. Sua presença não causava qualquer tumulto. Na verdade, ele trazia paz a cada situação. E sua conduta era sempre compassiva e em harmonia com a linguagem das pessoas. Ainda assim, o Buda não poderia ter sido mais radical. Sua verdade era a da natureza da ausência de fronteiras, o que significa que ele não aderia aos acordos consensuais que todos compartilhamos sobre o que é real. É o cara, né? Entendeu? A cultura da verdade. Neste mundo em que vivemos, tudo parece real. Nossos acordos culturais parecem reais. Nossos pensamentos parecem reais. Nossa raiva e nosso mundo parecem reais. O Buda desafiou a noção do que é real por meio de sua investigação, que revelou a natureza da ausência das fronteiras das coisas. Se nos dermos conta de quão entrincheirados estamos na realidade, o quanto nós objetificamos a experiência, iremos entender o valor da sabedoria do Buda. Isso que eu falei até agora há pouco. Bom dia, Sinara. Então a gente fica entrincheirado, a gente fica no meio de paredes, né? A gente está numa trincheira em que essas situações todas vão nos colocando como sendo reais e a gente não tem para onde fugir, né? E essas coisas são tão sedutoras, esses meios, essas ofertas que a gente está recebendo de aumente a sua performance, seja o mais, né, incrível, não vou dizer aquela palavra porque aqui na live não pega bem, seja o mais, né, incrível do que tu possa fazer. E isso faz com que a gente fique entrincheirado. Aí quando tu para mesmo, tu vê assim, mas quais são os meus valores? O que eu quero realmente? Será que eu não estou sendo jogado de um lado para o outro? Quando a gente começar a pensar por si só, a gente não é levado por essa corrente. Entenderam? Automotivação a gente mesmo se promove. Sem ela, como poderíamos nos libertar das poderosas compreensões equivocadas que temos sobre a mente e a realidade? Como poderíamos quebrar nosso hábito de fugir da natureza plena e sem fronteira das coisas? Como poderíamos chegar a conhecer a nossa mente? Então são perguntas super poderosas
e que ela nos faz pensar, né? A Luana de Castro. Luana de Castro chegou no Rio Grande do Sul muito bem, e aí ela queria vir para a aula e disse, agora é só o fechamento, a gente está encerrando. Quando, assim como o Buda, começamos a considerar que as coisas não são o que parecem ser, nos juntamos a uma linhagem de pessoas, uma cultura da verdade, que aspiram transcender uma visão limitada da realidade. Isso é excitante. Você não acha? Imagine viver em uma cultura que não se baseia em visões fixas. Imagine atividades que não se originem de um eu sou, nem mesmo eu sou budista, ou eu sou um membro da cultura da verdade, ou eu sou indiano, tibetano, americano. Desde o tempo do Buda, a cultura de enxergar além da aparência das coisas tem trazido liberdade aos seus cidadãos. Então é claro que é difícil a gente pegar e experimentar um lugar desses que ela está falando. Eu sei que para você pode estar parecendo assim, pô, mas onde é que quer chegar com isso? Como é que eu vou agora? Não vou mais viver em sociedade, não vou estar mais nessa cultura. Lembra que eu falei ontem e tenho falado sempre. Não é que tu tem que deixar de perceber as coisas, de estar, de conviver. Tu tem que ver as coisas existindo, mas não existindo, não estar presas a essa estrutura. E a qualquer momento tu poder sair. A qualquer momento tu te sentir livre desse complexo todo que vai nos amarrando. Senão realmente tu vai só comprar coisas. Tu vai comprar ideias, tu vai comprar coisas, materiais, porque tu está preso a um algoritmo. Explicando o Dharma para nós mesmos. E a gente tem que ser lembrado sobre isso todos os dias. Todos os dias. Por isso que é Dharma, né? Explicando o Dharma para nós mesmos. Tendo dito isto, algumas perguntas permanecem. O que fazemos com toda a imagética budista que encontramos? As palavras estrangeiras, as nuances culturais, como nos relacionamos com nossas perguntas humanas básicas? O que elas têm a ver com conhecer a mente? Para ingressar na cultura da verdade, não temos de dispensar a sabedoria de qualquer cultura ou tradição, aquilo que eu estava falando. Por exemplo, eu sempre me comovo quando penso naquilo que moveu os grandes reis tibetanos a trazerem o Dharma da Índia para o Tibete. O rei do Dharma, Son-Tsen Campo, enviou emissários para a nobre terra da Índia a fim de criar um idioma escrito baseado no sânscrito que expressasse o significado do Dharma de forma precisa. Olha a mão que esses caras tinham, né? É um trabalho. Ele fez isso graças ao afeto que sentia pela fonte de ensinamentos. Ensinamentos que depois despertariam muitos yogis e yoginis do Tibete. Podemos apreciar a vida pela qual nossa linhagem de sabedoria chegou até nós. Tenha sido pela via Zen, a via tibetana ou a via indiana. Devemos estar atentos, no entanto, para não transformar este apreço em rejeição à cultura na qual crescemos. Entenderam? Então isso é muito, muito forte, assim. Tem uma linhagem budista Zen, bom dia Carla, que é do monge Dengaku, em que o monge Dengaku, o monge Shoden, a monja que são aqui do Rio Grande do Sul, e tem a monja Kakuzen em Brasília, e a monja Myoden em Minas, em que eles estão completamente rompendo com essas estruturas, né, do budismo Zen japonês. Então usam a estrutura e estão criando todo um sistema de budismo com uma cara mais brasileira, com uma cara mais tupiniquim, né? Então a própria monja Kakuzen, tem um Insta dela, né? Ela está criando um espaço em Brasília, estão construindo esse espaço que se chama Tamanduá, né? Que é o Tamanduá escrito em Tupi-Guarani, eu acho, alguma coisa assim. Então já, o próprio nome do lugar já não é um nome mais budista zen japonês, ela já traz para a terra, já traz e vai trazer assim as origens do povo indígena, que é o que criou o Brasil. Então isso é muito legal. Então por que eu estou falando isso? Porque ela incorpora toda uma estrutura, né? Assim como vocês, né? Como nós aqui. Incorporar o que é interessante, mas não perdermos a nossa identidade. Aí fica legal.
mas sem também tumultuar, sem também contaminar aquele lugar que é o ensinamento Buda. O ensinamento Buda é o ensinamento Buda. Ponto. Tá? Não há o que mexer muito ali. É uma estrutura que está muito organizada. Começou com uma estrutura e aí depois abriu vários links, né, em que as pessoas começaram a entender e aumentar e trabalhar isso, né, que são os Shastras, né. Os Sutras são a palavra do Buda, né, os Shastras são as palavras de outros que vieram depois. E isso é natural. Então essas pessoas estão quebrando com essas estruturas, assim, eu acho muito legal. E aí é isso. Então um pouquinho de história assim, do budismo brasileiro. Devemos estar atentos, no entanto, para não transformar esse apreço em rejeição à cultura na qual crescemos. Simplesmente precisamos discernir quais valores apoiam o nosso caminho, como generosidade, bondade e paciência. 3 paramitas, né, das 5 paramitas. E quais não. Seja qual for a linhagem de ensinamentos que encontremos, ela nos ajudará a afinar nossa capacidade de discernir e fazer escolhas claras sobre nosso desenvolvimento espiritual. Uma vez que os ensinamentos do Dharma falam diretamente à nossa própria experiência, quão estrangeiros elas podem ser? Aliás, quão nativos são nossos próprios valores culturais e ideias? Nascemos nus e nossos pais nos vestiram com a cultura a qual crescemos. Então, de alguma forma, algo só é nativo para nós quando o tornamos pessoal, quando o tornamos algo que nos sirva de alguma maneira. Quando os ensinamentos em si começam a parecer estrangeiro ou pouco familiares, devemos nos voltar para a cultura da verdade. Olha aí. Podemos falar sobre um novo budismo americano, ou uma cultura budista moderna, ou para nós aqui um budismo brasileiro, né? Mas o que pode ser novo sobre a mente? O que pode haver de novo em relação à felicidade, ao sofrimento, à compaixão ou à liberação? Então a pergunta que precisamos fazer é: como é o Dharma não estrangeiro? A busca por esta resposta é um processo pessoal. E como a fazemos diz respeito somente a nós mesmos. Mas quando começamos a fazer essa pergunta, nós vamos ver os ensinamentos nos animando, nos estimulando, nos acordando e ganhando vida através de nós. E então entenderemos que não é só como o Dharma é explicado para nós que é importante, mas como nós explicamos o Dharma para nós mesmos. Este é o nosso trabalho. E vou além, não só como a gente explica o Dharma para nós mesmos, mas como a gente aplica o Dharma no dia a dia. Ontem a gente falou muito sobre isso. A aula foi praticamente pautada nisso. Como é que vocês aplicaram tudo que eu falei, que foi mentalizado, que foi digerido, né? E as pessoas que vêm aqui para o presencial podem confirmar que eu disse, né? Então nós fizemos aí, alguém calcula aí quantas aulas nós tivemos, né? Começamos em janeiro, 4 aulas por semana, vezes aí 11, 12 meses, né? E 4 aulas na terça e 4 aulas, então 8 aulas, né? 8 aulas no mês, né? Quer dizer, nenhuma foi igual. Nenhuma. São cada fala, cada palestra, praticamente cada aula, cada encontro diferente. E aí as pessoas sempre digerindo aquilo. E aí ontem fiz um apanhado assim, e as pessoas disseram: olha, o que eu pude levar para o dia a dia? E foi sensacional, porque não precisa ser algo complexo. Embora às vezes ia para uma linha mais complexa, trabalhava um pouco de emoções, autocompaixão, budismo, meditação, fui fazendo uma mistura para poder usar. E as pessoas disseram: pô, eu estava ali no balcão e de repente eu vi o sofrimento daquela pessoa que eu estava atendendo. Humanidade compartilhada. Eu estava em casa e vi que tinha uma relação de conflito entre família, né, filha, marido, esposa, não sei o quê. E aí eu soube administrar relação de conflitos. Administração de conflitos. Bom dia, Gabi. Administração de conflitos. É o que o Buda fazia. Ele administrava os conflitos como? Com as paramitas, com as 4 incomensuráveis, generosidade, com amor, compaixão, né? Lembra? Então, eu apliquei isso, né? E assim foi indo. Eu estava mais, qual é outras palavras? É desafiador, eu consegui mais equilíbrio, fluidez, eu percebi a impermanência. Eu apliquei, eu vi que é impermanente. Pronto. Vai dizer: mas eu não entendo todo o budismo. Ninguém entende.
Mas tu conseguiu aplicar uma ou duas coisas? Isso foi importante para a tua vida? Sim, ponto. Estão vendo? Então, como é que vocês estão aplicando o Dharma do Buda, né, que é o que a gente estuda aqui, na sua vida? E valorizar isso. A outra pessoa diz assim, poxa, desta vez eu acordei e não pulei da cama como um poodle enlouquecido, assim, enlouquecida, né? Eu simplesmente observei cada momento. E aí tive aquele momento de estar comigo. E estar comigo pela primeira vez foi muito bom. E aí eu pude sentar em meditação por 20 minutos, coisa que jamais aconteceria. Por quê? Porque eu estava plena comigo. Olha quanta coisa. E aí, entendeu todo o budismo? Entendeu. É isso. É estar com a sua mente. Sem ninguém colocando adrenalina. Se coloquem numa postura, por favor, se for confortável a vocês. Depois vocês podem digerir isso que eu falei, se faz sentido ou não. Veja se é possível nesse momento fazer pequenos movimentos, depende de como vocês estão para o dia de hoje, quarta-feira. Então, os convido a fazer alguns movimentos com o pescoço, com os ombros, apenas para se posicionar. E uma vez estando na postura escolhida, façam a seguinte pergunta que a gente vem repetindo durante a semana: como estou agora? Como estou agora inclui emoções, pensamentos, sentimentos, sensações no corpo. Como estou agora? Como está a minha respiração? Se cada dia é uma viagem, gente, se cada dia é um momento que a gente pilota este corpo e essa mente, fazer essa pergunta a cada manhã, como estou agora, é como fazer uma revisão para seguir ao longo dessa viagem, desse dia, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Porque ao contrário de uma viagem na estrada ou qualquer lugar, a gente tem um aplicativo que é o GPS, e a gente traça rotas, mesmo assim podem acontecer algumas coisas. Algumas rotas já estão traçadas para o dia de hoje de vocês, pode ser que vocês tirem o dia para descansar, para ir trabalhar, para ir estudar, seja o que for. Mas vocês não sabem o que vão encontrar no caminho. Pode acontecer de tudo num dia. Podem acontecer ganhos, surpresas agradáveis, surpresas desagradáveis. E como está esse veículo que vocês vão colocar nessa viagem de hoje? Pense dessa forma. Como ele está? Faça esse check-in na mente e no corpo. Um interage com o outro. Como eu vou colocar essa mente, esse corpo nessa viagem de hoje, que eu não sei como será o final dela? E se eu estiver atento a essa mente e esse corpo, o que ele está querendo me dizer neste momento, eu saberei como fazer escolhas durante o dia, que caminhos tomar quando acontecer alguma coisa agradável ou desagradável. Porque eu já vi como eu estou agora.
Se eu estou um pouco ansiosa, um pouco furiosa, um pouco furioso, eu não vou entrar em estradas que vão me estressar, mais ainda. Eu vou pegar estradas vicinais, lugares onde eu possa apreciar a vista dessa viagem. Porque eu já sei como está esse carro, esse veículo que eu estou pilotando. Como eu estou agora. Que os méritos desse nosso encontro e desta nossa prática se expandam e toquem a todas, todos, pessoas que vocês encontrarem neste caminho. Pessoas, animais, insetos, tudo. Seres sencientes. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. E não sombra na vida das pessoas. Iluminado. Que cada gesto que eu tenha hoje, ao longo dessa viagem, chega para beneficiar a mim e aos outros. Até amanhã.